Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, principalmente para as pessoas que às vezes podem ver alguns textos em polonês ou ver as legendas no filme ou, na verdade, na fala também. É importante, depois a gente vai ver por quê. Hoje vamos falar sobre a primeira parte das abreviações. Não que no geral a gente tenha duas partes de abreviações em polonês, mas temos muitas e por isso eu dividi o conteúdo em duas aulas. Então, daqui a algum tempo a segunda parte vai aparecer no canal também. Hoje a gente vai falar sobre algumas abreviações e depois na outra aula, na segunda parte, sobre várias outras, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E claro que também não são todas as abreviações que a gente tem em polonês, porque aí teria muitas aulas. Mas aquelas mais importantes, mais utilizadas, eu acho que você vai conhecer agora durante esta aula e a segunda parte. Na verdade, essas duas partes das abreviações eu acho. As duas são muito importantes, não tem uma mais importante do que a outra. Todas essas abreviações a gente usa bastante, então é importante você saber. Durante a aula de hoje a gente vai utilizar um documento. Deixa eu mostrar para você. O documento é assim. Então a gente vai ver várias abreviações, ok? Cada uma tem a sua cor. E aqui a gente vai ver. Primeiro vamos ver a abreviação, depois o significado em polonês. Então, do que ela vem. Depois a gente vai ver a tradução, ok? E depois ainda temos o exemplo de uso. Então, aqui durante esta aula não vamos ter todas as abreviações e depois vários exemplos de frases. Não, aqui nesta aula vamos nos focar abreviação por abreviação, ok? Aí vamos estudar cada uma delas. Não é só uma página, né? Porque aí teria quatro. Acho que tem 3 páginas aqui. Não, 2. Só 2. Olha, então é menos do que eu pensava, mas cada uma delas tem uma frase, então tem bastante coisa para estudar. Ok, acho que podemos passar para a nossa aula. Uma coisa importante. Esse documento você pode baixar clicando no link do bônus na descrição do vídeo, tá? Então, isso aqui você pode anotar, é claro, mas fica disponível para você na descrição do vídeo também. E mais uma coisa, aqui eu vou fazer mais algumas anotações e elas ficam disponíveis também na descrição do vídeo. Vamos lá, então vamos passar para a nossa aula. Primeira coisa, vamos ver aqui o título da aula em polonês. Skróty 1, né? Já vamos ver o que isso significa. Skróty significa abreviações. Abreviações. Só uma abreviação seria skrót. É a abreviação. Abreviação. Esse t, ok? Lembra que não é CZ, não é CZ, é t. Esse t vem de część, que significa parte, ok? Então, aqui temos abreviações parte 1, né? 1 tá como número e a gente hoje não vai aprender os números, então fica como 1 mesmo. Seria część pierwsza, na verdade, parte primeira parte em polonês, mas sobre os números tem outras aulas, hoje a gente não vai focar nisso. Ok, então agora você já entendeu o título da nossa aula, vamos passar para as abreviações. Deixa eu diminuir aqui para conseguir ver tudo. Ok, acho que assim tá bom. Depois qualquer coisa eu vou passar. Então a primeira é PT. PT. PT, ponto, tá? É importante porque existem abreviações que a gente não coloca o ponto, mas nesta aqui coloca. Na maioria coloca, mas tem algumas que a gente não coloca, a gente vai ver um exemplo, aí eu explico melhor. O que significa PT ponto? Significa pod tytułem. Pod tytułem.
Pod tytułem literalmente seria sob o título, ok? Porque pod significa sob, tipo embaixo de, o sob. E tytułem, vou anotando tudo isso. Pod significa embaixo de alguma coisa ou sob alguma coisa também, né? E tytułem vem da palavra tytuł, que significa título. Título. Então, tudo isso, pod tytułem, podemos traduzir como com o título, ok? Sob o título, acho que poderia dizer assim também, mas eu coloquei aqui com o título. Achei a tradução melhor. E aqui, atenção, se você quiser anotar sob o título, por exemplo, se for melhor assim para você, não tem problema. Você pode anotar as traduções um pouquinho diferentes do que tem aqui no documento, tá? Enquanto você não muda o sentido disso, você pode modificar do jeito que for melhor para você, ok? Ok, então temos PT, pod tytułem, a tradução, né, seria com o título. E agora vamos ver a frase, exemplo de uso. Czytam książkę pod tytułem Romeo e Julia. E olha, aqui o que é importante é que quando a gente tem esta abreviação dentro de uma frase, a gente não lê ela como PT, a gente lê como pod tytułem mesmo, ok? Então, se alguém da Polônia fosse ler esta frase para você, ele ou ela leria Czytam książkę pod tytułem Romeo e Julia. Então, sem ver esta frase, você nem conseguiria ver que é assim que está escrito pod tytułem, né? Você só iria ouvir pod tytułem. Ok, isso significa estou lendo o livro com o título Romeo e Julieta. Czytam significa eu leio ou estou lendo. Czytam é leio ou estou lendo. Estou lendo. Depois aqui, książkę veio da palavra książka e significa livro. Książka é livro. Depois temos pod tytułem, então aquilo que a gente já viu com o título. E Romeo e Julia é Romeo e Julieta em polonês. Aqui uma coisa interessante, olha que as aspas em polonês primeiro colocamos embaixo e depois em cima. E é normal, eu falei sobre isso na aula sobre a pontuação em polonês. É isso que acontece. Eu, quando era criança, eu pensava que todo mundo escrevia assim, no mundo todo, que se escrevia desse jeito, as aspas. Aí depois, só que eu fui ver que em polonês é assim, mas em inglês, em português não. Não sei se tem mais alguma língua que se escreve assim, mas enfim, é assim. Ok, mais uma vez a frase. Czytam, estou lendo ou leio. Książkę, o livro. Pod tytułem, com o título, Romeo e Julia, Romeo e Julieta. E a frase toda? Czytam książkę pod tytułem Romeo i Julia. Czytam książkę pod tytułem Romeo e Julia. E vamos passar para a próxima abreviação. Esta vai ser STR. STR vem de strona. E aqui de novo temos o ponto. Str é strona, isso significa página. Página. Então, ok, str, strona, página, beleza. E aqui temos o exemplo de uso. Sprawdź na stronie 52. Ok. Eu já sei. É P, né? Página podemos colocar P em português. Sprawdź significa verifique. Vamos passo a passo que a gente já fala sobre porque eu falei stronie e não strona. Sprawdź é verifique. Fique. Na significa na, aqui neste caso. Nem sempre é assim, tá? Mas neste caso é. Na. E na str significa na stronie. Marta, mas por que aqui temos stronie e não strona? É por causa da declinação, ok? Em polonês temos a declinação, que faz com que as palavras mudem dentro das frases, dependendo do uso, do contexto.
Então, mesmo que a gente usa uma abreviação, na hora de ler, a gente lê com o caso da declinação certa, ok? Com a forma certa da palavra. Então, se você, por exemplo, visse em algum lugar str 52, só isso. Aí a gente leria strona 52, tá? Str de strona. Porém, quando temos nastr, aí já temos que falar na stronie. Na stronie. Aí aqui temos um número, podemos falar 52, que significa 52, ou na stronie 52, que seria na página 50ª, em segunda, enfim, é isso, ok? Mas isso não importa neste momento, porque temos um número aqui. O que importa é esta abreviação, para você entender, ok? Então, mais uma vez, str, ponto, é strona, tradução é página, e a frase sprawdź na stronie 52. Sprawdź, verifique, na stronie, na página 52. 52, 52. Ok, então eu falei, aqui de novo, a gente não lê isso como str, a gente lê como strona ou stronie, dependendo da frase, tá? Mas lê como se fosse uma palavra escrita mesmo e não só as letrinhas daqui. Então aqui, sprawdź na stronie 52. Verifique na página 52. E vamos para a próxima frase, para a próxima abreviação, já a frase também. Aqui temos ul. Ul, ponto. E ul é muito diferente de ul com ponto. Porque ul sem o ponto seria aquela casinha onde ficam as abelhas. Eu nem sei como se chama isso em português. Pode deixar para mim nos comentários para eu aprender. Enfim, quando alguém cria abelhas, né? Elas têm as suas casinhas. E uma casinha assim, uma casinha de abelhas, se chama ul, mas aí é sem o ponto, é ul. Essa é a palavra mesmo. Porém, ul com ponto vem de ulica. Ulica, e ulica significa rua. Rua. Então, esta abreviação aqui é útil, bem útil também para as pessoas que, por exemplo, às vezes mandam cartas para a Polônia, porque aí no envelope você coloca ul, aí coloca o nome da rua, tá? Então, é assim. E exemplo de uso poderia ser simplesmente o endereço, tipo no envelope, rua tal, número tal, etc. A gente poderia colocar assim, este exemplo, mas eu coloquei aqui um exemplo um pouquinho diferente. Mieszkam przy ulicy Wolskiej 10. Moro na rua Wolska 10. Mieszkam significa eu moro. Então vamos anotar. Mieszkam, moro. Przy, neste caso przy significa na, ok? Às vezes temos na, às vezes temos przy. Só que neste caso algumas pessoas falam na mesmo, tipo mieszkam na ulicy Wolskiej 10. Ul, aqui, ok, vamos deixar assim. Przy ou na ulicy. Przy ou na ulicy. Przy ou na ulicy com Y. Não é ulica, é ulicy. De novo é por causa da declinação, sim. Se você visse em algum lugar ul Wolska 10. Seria ulica Wolska 10, tá? Mas por causa da declinação, como a gente tem aqui przy, a gente depois coloca przy ulicy, ou se fosse na, também seria na ulicy Wolskiej, então Wolska mudou para Wolskiej também por causa da declinação. Aí aqui temos 10, então é 10, simplesmente, ok? Wolskiej veio de Wolska, é um nome da rua. Essa rua existe mesmo na Polônia, tá? Mas, enfim, eu não coloquei nenhum endereço específico, só é um exemplo, tá? Então, os nomes das ruas também declinam em polonês. E aqui, por exemplo, Wolska mudou para Wolskiej.
Então, mais uma vez, mieszkam, moro, przy, nesse caso significa na, ulicy, przy ulicy, a gente não fala przy ul, a gente fala przy ulicy, Wolskiej, Wolska e 10, 10 é o número. Então, mais uma vez, ul, ponto, é ulica, que significa rua. E a frase é mieszkam przy ulicy Wolskiej 10. Mieszkam przy ulicy Wolskiej 10. Moro na rua Wolska 10. E vamos passar para a próxima abreviação. Temos al, ponto, é bem pertinho, né? Muito parecido. Então, al, com ponto, vem de aleia ou de aleie, o que significa avenida ou avenidas, tá? Avenida ou avenidas. E em português também temos uma abreviação que é av, ponto, né? Em polonês, al, ponto, em português, av, ponto. Então, por exemplo, temos aqui uma frase. To jest w Alejach Jerozolimskich. Isso fica na avenida, na verdade seria nas avenidas Jerozolimskie, porque Jerozolimskie está no plural, então a gente fala avenidas Jerozolimskie, tá? Mas, ok. Passo a passo. To significa isso. Deixa eu anotar. To é isso. Jest significa às vezes às vezes está, às vezes fica, às vezes há, ok? Então, jest tem várias traduções. É ou está, ou às vezes há, ou fica, tá? Depende. V significa em nona. V. Em no na, depende. Aqui temos na. Al, então, v alejach, a gente leria v alejach, porque, de novo, v. Al não seria v aleia, como a gente tinha visto aqui, aleia. Aqui, de novo, entra a declinação, isso seria v alejach, v alejach. E Jerozolimski veio de Jerozolimski, também está declinado, ok? Declinação faz parte da língua polonesa, no geral, sempre, o tempo todo. Então, é um pouquinho complicado por causa disso, mas com o tempo a gente se acostuma. To significa isso, depois jest significa fica, v al, na verdade v alejach, na avenida, nas avenidas, né? Jerozolimski. Jerozolimski veio de Jerozolimski. Então, al ponto é de aleia ou aleia, então avenida ou avenidas. E a frase to jest w Alejach Jerozolimskich. To jest w Alejach Jerozolimskich. Isso fica na Avenida Jerozolimski. Se você for, por exemplo, escrever uma carta para alguém que mora nessa avenida, você colocaria no endereço al ponto Jerozolimskie, aí depois você coloca um número mesmo, tá? Aí depois na Varsóvia, por exemplo. Ok? Então, é assim. To jest w Alejach Jerozolimskich, então aqui temos Jerozolimskich e lemos w Alejach, mas se fosse só al ponto e nome, seria al ponto Jerozolimski e a gente leria Aleje Jerozolimskie. Tá claro isso para você? Eu sei que é meio confuso. Depende, na verdade, do ponto que você está agora, do aprendizado. As pessoas que já estudaram bastante, já estão mais acostumadas com essa questão da declinação, acho que é natural. Não que já você que estudou muito, não que você já sabe tudo, não que você já saiba tudo, mas pelo menos é uma coisa mais familiar, né? Ah, tá, beleza, é declinação, então é por isso que muda. É só isso que você tem que saber agora, que tem que aceitar, tá? Ok, vamos então para a próxima abreviação, que na próxima página já. NR, olha, NR é uma abreviação que a gente não usa o ponto. NR é de número, então número, né? É fácil. NR vem de número, que significa número, número. Por que não temos ponto aqui? Porque esta abreviação termina com a última letra da palavra.
da qual temos a abreviação. Nos outros casos, isso não acontecia. Por exemplo, aqui, al é de aleia, temos duas primeiras letras. Ul de ulica, de novo, duas primeiras letras. Str, três primeiras letras, de strona. PT é primeira letra daqui e primeira daqui. Agora, no caso do número, é diferente. A gente tem a primeira. Opa! A gente tem a primeira e a última letra da palavra. Nesses casos, quando na abreviação entra a última letra, a gente não coloca ponto no final, ok? Então, isso é importante. Tipo assim, é importante. É importante para escrever corretamente em polonês. Porém, não é uma coisa óbvia para todo mundo. Tem muita gente na Polônia que depois de NR vai colocar o ponto, tá? Então, se você errar, não tem problema. Os poloneses também erram isso, ok? A gente aprende isso na escola. Não deveria errar, mas é sempre assim, né? Sempre, tipo, tem pessoas que erram. Mas, enfim, não se preocupe se você errar. Porém, se não errar, melhor ainda. Então, NR vem de número, que significa número. E aqui temos o exemplo de uso, a frase. Mój numer telefonu to 000000000. O meu número de telefone é 000000000. Não sei se temos a mesma... Olha, eu acho que coloquei errado até. Coloquei um zero a mais aqui em português. Mas tá bom, não tem problema. Esquece. Não é que em português a gente tem que adicionar um zero não, tá? Eu que errei. Mas não tem problema. Olha, vamos agora passo a passo. Mój significa meu, ou o meu. O meu. Mój, meu. Depois, NR vem de número e a gente lê assim, mój número. É claro, às vezes... Agora deixa eu pensar, se fosse algum outro caso da declinação, o que a gente faria? Aí, às vezes, por exemplo, se fosse porque uma das formas da palavra número seria número. Aí, acho que a gente escreveria assim, número, tá? Mas, tipo, não tem problema, não se preocupa com isso por enquanto. Só lembra que mój é meu e que NR é número. Em português seria assim, né? Número. E tel, aqui temos uma abreviação extra, é igual em português. Tel, no geral, vem de telefone, ou, por exemplo, aqui temos telefono, é por causa da declinação de novo. Então, mój numer telefonu, o meu número de telefone, em polonês não temos de, por isso temos que declinar, temos que falar número telefonu. To, a gente já viu o que significa isso, mas to às vezes tem essa função de ok? Esse significado de Então, neste caso é assim. E zero fica igual, ok? 000. Só que R é mais duro, né? Não é zero. O meu número de telefone é 000. Não, é igual 000. Acho que é quase igual. Enfim, beleza. Mais uma vez então. Mój, o meu número telefono do telefone. To é 000. 000. Ok. Vamos lá mais uma vez. NR sem o ponto significa número. Vem da palavra número. Vem da palavra número, o que significa número. Desculpa. E aqui, mój numer telefonu to 000 000. Mój numer telefonu to 000 000. O meu número de telefone é 000 000. Tem mais um zero aqui. Vamos lá, vamos para a próxima abreviação. R ponto. R ponto vem de rok. Vem de rok, que significa ano, ok? Ano. Por exemplo de uso aqui. Urodziłam się w 1990 roku. A gente coloca só R, mas lê roku. Rok ou roku. Porque v, até se tiver alguma coisa no meio. R seria v, alguma coisa. Roku. Ou se eu quiser falar
só, tipo, no ano tal. Seria também nananã. Aí a gente leria w roku, ok? Mesma coisa. Ok, urodziłam się. Urodziłam się significa nasci, eu nasci. Urodziłam się, nasci, mas é a forma feminina, então uma mulher que falaria assim. Se fosse um homem falaria urodziłem się. Então, urodziłem się, eu nasci também, mas é a forma masculina. Ok. W significa em nona, neste caso no. Aí depois temos um número, que é bem complicado, ok? O número é 1990. E R é de roku. Aqui de novo temos a declinação, tá? Se você visse em algum lugar, por exemplo, 2023 R, seria 2023 rock. Rock mesmo, do jeito que está aqui, tá? Porém, quando temos V, alguma coisa, R ponto, aí já fica V roku, por causa da declinação, ok? Mais uma vez, então, a frase urodziłam się, ou urodziłem się. Urodziłam się, você fala se você for uma mulher. Urodziłem się, se for um homem. Nasci, significa nasci. W, significa em. O aqui temos no, aí ano de, né? 1990 é 1990. Roku é de ano. Então, em português temos no ano de. Em polonês a gente coloca nasci em 1990 ano, tá? Esse é roku. Ok, então, mais uma vez, R ponto veio de rok, que significa ano. E aqui temos a frase urodziłam się w 1990 roku. Urodziłam się w 1990 roku. Nasci no ano de 1990. Uma coisa aqui que eu queria dizer para você, deixa eu pensar. Por exemplo, se você colocar uma data, você estiver escrevendo uma carta, qualquer coisa, e você quiser colocar a data em cima, ou colocar a data embaixo, do lado da assinatura, também o que a gente faz seria, por exemplo, hoje é dia 23 de março de 2023. A gente escreve assim mesmo, não com as barras, mas com os pontinhos normalmente, é o dia, o mês e o ano, e depois coloca, muitas vezes, R ponto, tá? Então, 23 de março do ano de 2023. É assim que a gente escreve, tá? Ok, então, aqui acho que esta questão está explicada. Vamos passar para a próxima abreviação. É NP. NP tem dois sentidos. O mais usado, no geral, é este aqui, mas já eu falo para você sobre um outro. NP é na przykład. De novo temos o ponto porque não é a última letrinha aqui que faz parte da abreviação, né? Na przykład. Então vamos colocar aqui. NP significa na przykład. E essa é uma abreviação que se usa muito, muito, muito. Na przykład significa por exemplo. Por exemplo, tá? Aí aqui temos a nossa frase. Mamy różne desery, na przykład ciasto czekoladowe, lody, naleśniki. Temos várias sobremesas, por exemplo, bolo de chocolate, sorvete, panquecas. Aí, agora parte por parte. Mamy significa temos. Mamy é temos. Różne significa várias, várias ou diversas. Różne, várias. Várias. Desery. Desery significa sobremesas. Desery é sobremesas. Ok. Na przykład por exemplo, né? Aqui temos P e X. Também não lemos P e X, lemos por exemplo, em polonês na przykład. Ciasto czekoladowe. Ciasto czekoladowe é bolo de chocolate. Bolo de chocolate. Só ciasto significa bolo.
czekoladowe de chocolate. Depois temos lody. Lody significa sorvete, isso aqui no plural, a gente fala normalmente no plural. Lody, sorvete. E naleśniki significa panquecas. Aqui em Portugal chamamos de crepes, mas no Brasil é panquecas. Ok. Então, mais uma vez, mamy temos różne, várias, desery, sobremesas. Na przykład, por exemplo, ciasto czekoladowe, bolo de chocolate, lody, sorvete, naleśniki, panquecas. A frase toda? Mamy różne desery, na przykład ciasto czekoladowe, lody, naleśniki. Mais uma vez, NP, ponto, e na przykład, por exemplo. I a frase mamy różne desery, na przykład ciasto czekoladowe, lody, naleśniki. Temos várias sobremesas, por exemplo, bolo de chocolate, sorvete e panquecas. E uma coisa engraçada, NP na escola significa nieprzygotowanie. Não sei se isso existe no Brasil também, deve existir. Przygotowanie só é preparação. Nieprzygotowanie é não preparação. Então, é quando alguém não está preparado para a aula. E nas escolas na Polônia, a gente normalmente, depende da matéria, mas normalmente tem 2 vezes por semestre que a gente pode dizer que não está preparado para a aula. Aí o professor ou a professora coloca NP lá naquele caderno do professor. Aí, o que acontece? Isso acontece que o aluno não recebe nenhuma nota má por não estar preparado para a aula. O que isso significa? Às vezes tem um trabalho de casa que a pessoa não fez. Aí ela fala, olha, hoje eu não estou preparado. Aí o professor fala, tá bom, ok, não tem problema. Coloca NP e não coloca uma nota ruim. Ou tem alguns professores que ficam perguntando para os alunos, por exemplo, no começo da aula, não sei se isso acontece no Brasil, na Polônia bastante. No começo da aula, o professor chama um dos alunos da lista e faz várias perguntas sobre a aula passada, ou sobre 2 ou 3 aulas passadas. E o aluno tem que responder e depois recebe uma nota com a base naquilo que respondeu. É uma coisa que todos os alunos ficam com medo, porque é uma coisa que dá para receber uma nota muito má, né? Dependendo da preparação. Aí, se você falar que você não está preparado para a aula, bem no comecinho, na hora da chamada, aí o professor não vai pegar você para você responder, ok? Então é isso. Não sei se isso existe no Brasil. Comenta para mim aí se isso existe no Brasil ou não. Na Polônia existe, aí se chama nieprzygotowanie. A gente fala, hoje eu quero falar que eu tenho nieprzygotowanie, ok? Aí são 2 vezes por semestre que você pode fazer isso. A terceira vez já não. A terceira vez você já recebe a nota ruim. E as notas também são diferentes. Pois é, seria bom falar um pouquinho sobre como é a escola na Polônia, o sistema escolar, as notas e tudo, porque é diferente. Mas isso aqui, bom, não sei se tem na Polônia ou não. Se aqui tem ponto ou não, é uma abreviação meio que informal, né, das escolas, dos professores. Então, tem professores que colocam, tem professores que não colocam, tem professores que colocam assim, tá? Então, enfim, é isso. É um bônus, uma abreviação bônus, porque é uma abreviação informal. A minha mãe, como ela é professora, ela falou, Marta, na przykład, NP pode ser na przykład ou nieprzygotowanie. Falei, tá bom, beleza, vou comentar. Aí, tô comentando aqui com você. Vamos passar então para a próxima abreviação mais formal. A abreviação é CDN. Em polonês é CDN, o que significa ciąg dalszy nastąpi, que seria tipo continua, ok? Continua no sentido de que vai ter a continuação. Vamos anotar aqui, CDN, ponto, veio de ciąg dalszy nastąpi. Ciąg dalszy junto é como se fosse continuação, ok? Isso junto.
Dalsze como se fosse mais para frente. Ciąg é uma sequência. Então, uma sequência para frente, nastąpi, tipo, vai acontecer. Tá? Mas é sobre que vai ter uma continuação. Em português, pelo que a gente conversou aqui com o Cris, parece que seria tipo, simplesmente continua. Por exemplo, no final de um livro, quando é para ter a próxima parte, aí a gente coloca, às vezes, né, nem sempre, CDN, ciąg dalszy nastąpi. Isso significa que não é o final da história, ainda vai ter uma continuação. Ok, então mais uma. E aqui não tem como colocar isso dentro de uma frase, né? Simplesmente isso, no final da página ou no final da página normalmente não, mas no final de um livro, de alguma história, tal. Isso. Então, CDN, ciąg dalszy nastąpi, continua. E isso que vai acontecer com a nossa aula, ok? Vamos ter uma continuação das abreviações polonesas na próxima aula. Na verdade, não sei se é a próxima que vai aparecer no canal, mas daqui um tempinho, daqui não muito tempo, vai aparecer a segunda parte desta aula aqui. Então, olha, a gente hoje conheceu bastante abreviações, né? Temos CDN, ciąg dalszy nastąpi, então continua. NP, na przykład, ou por exemplo, e você já sabe também que temos nieprzygotowanie. Com ponto, né? É rok, ano. Temos NR sem o ponto, que é número. Temos também, e aqui a gente já viu também tel ponto, que é telefone, né? Al ponto é aleia ou aleia, avenida, avenidas. Ul ponto é ulica ou rua, né? Str é strona, página. PT podtytułem, com o título. E tinha aqui no comecinho ainda mais uma abreviação bônus, que era ch, com ponto, que é de część, então, da parte, né? Ok, então aqui você tem essa base das abreviações, a gente vai continuar na próxima aula. Mas vamos fazer um teste rapidinho, só para você lembrar, ok? Eu vou deixar aqui assim, vamos ver se você lembra. NR vem do quê? Você lembra? Se sim, escreva aí nas suas anotações. NR, como é em polonês e como é em português. Depois, a próxima. R ponto. De onde vem? Qual é a palavra em polonês e qual é a tradução? O L. A próxima. Str. E qual mais? Mais uma. Vai ser NP. A gente conheceu mais, mas aqui eu escolhi algumas, ok? Ok, espero que você lembre. Caso não, estude mais, volta e depois pode deixar nos comentários. Só que tenta fazer isso sem olhar a aula. Não precisa ser neste momento. Você pode fazer uma pausa, depois estudar e depois voltar e fazer esse trabalhinho. Mas eu quero que você saiba isso de cabeça, da cabeça, tá? De cabeça, né? Ok. Então, é isso. Muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Espero que você tenha gostado da aula. Caso sim, deixe o seu like. Comenta aí, fala o que você achou da aula. Fala pra mim como que na escola no Brasil, se é uma coisa parecida ou não. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, sugestões também. E espero que vamos nos ver na próxima aula no canal do Brazuláka, na próxima aula de polonês, né? Então, dziękuję bardzo i pa, pa!